Salve, salve, colegas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio. Hoje é dia 25 de novembro de 2024, uma segunda-feira, iniciando mais uma semana de resistência e luta. E hoje eu falarei sobre precatórios, essa sistemática de antecipação de precatórios que os colegas estão perguntando demais. Foram centenas de perguntas a respeito deste assunto. Você quer saber sobre isso e muito mais? Então, fique conosco. Ei, professora, você sabia que o professor Marco Aurélio usa do próprio salário para manter estas redes sociais? Pois é, ele não recebe ajuda de sindicatos ou partidos políticos para reivindicar nossos direitos e informar aos colegas do magistério. Então contribua com R$1 ou mais para ele melhorar as redes, adquirir aparelhos de celular, microfones, iluminação, pacotes de dados da internet e muito mais. Doe R$1 ou mais para a chave Pix 71999987928. Mas só doe por esta chave Pix, e se você quiser e se puder, colabore. Resistência e luta sempre. O precatório judicial atualmente virou um ativo financeiro e por isso que há tanta conversa a respeito de antecipação dos valores dos precatórios judiciais, com um deságio, é claro. Todos nós já sabemos que um precatório judicial é justamente um crédito, um título de crédito, um papel onde tem um crédito inscrito. Isso mesmo, esse crédito é devido a quem ganha uma ação judicial contra a União, estados e municípios. Se você é servidor público federal, estadual ou municipal e ganhou uma ação contra um desses entes da administração pública, ao final, a depender do valor, você não recebe o dinheiro imediatamente. Você recebe um precatório, que é esse título de crédito. Exatamente. E esse precatório, hoje, no Brasil, é um ativo financeiro e, por isso, ele pode ser negociado. E esse assunto sobre negociação de precatórios, ele ficou agora em alta aqui no estado da Bahia, até mesmo porque o Tribunal de Justiça recentemente abriu um edital para quem possuísse precatórios contra o ente estatal Estado da Bahia. Isso mesmo, alguém que ganhou ações contra o Estado da Bahia, suas autarquias e fundações, poderiam, segundo esse edital recente do Tribunal de Justiça, apresentar este documento e negociar o recebimento de maneira antecipada, até junho de 2025. Evidentemente que essa adesão a este acordo teria um deságio no valor original, em torno de 40%. Por causa desse edital, que agora ele já terminou o prazo de adesão, que foi no dia 14 de novembro, por causa desse edital e por causa dessas conversas, é que os colegas servidores públicos ficaram questionando a respeito dessa possibilidade de negociar o precatório. E você quer entender como funciona essa sistemática? Então, eu vou lhe dizer. Você é servidor público, federal, estadual ou municipal, né? Ou funcionário de uma dessas autarquias e fundações da administração pública. Você ingressou com ação judicial contra esses entes. Você ganhou a ação judicial, mas ao final o ente da administração pública não pagou a condenação imediatamente. Expediu um precatório, que é esse crédito. Esse crédito ele vai ser pago daqui a alguns anos, ou mesmo daqui a algumas décadas. Isso mesmo. E aí você fica com aquele documento guardado, esperando a sua vez de receber. Ora, mas agora é possível você antecipar parte desses valores. Evidentemente, com um deságio que a instituição responsável por fazer essa negociação irá cobrar. E para isso você precisa obter, em primeiro momento, justamente o documento chamado precatório. Para você ter o precatório em mãos, você precisa falar com o seu advogado ou advogada particular que representou você nessa ação judicial contra a União, estados, municípios, fundações e autarquias, ou então falar com a entidade classista que acionou a justiça contra o ente estatal e representou você nesse processo judicial. E pedir a eles, justamente, ou aos advogados ou às entidades, pedir uma cópia deste documento, que é um direito seu, ter este documento em mãos ao final do processo judicial. Mas se a entidade de classe não quiser fornecer, ou o profissional não quiser fornecer, eu acho muito difícil. É uma obrigação deles entregar para você qualquer informação a respeito do seu processo judicial. Mas se isso acontecer, que eu acho difícil, porque a nossa advocacia ela é muito séria e transparente, mas se isso ainda acontecer, vocês podem procurar os órgãos de representação desses profissionais e registrar lá esse tipo de ocorrência. E logo, logo você será atendido naquele seu pedido.
O primeiro passo é você lembrar se tem uma ação judicial contra um desses entes da administração pública. Se você tem uma ação judicial contra a União, Estados, municípios, autarquias e suas fundações, então você deve procurar seu advogado, sua advogada particular, para saber se o processo judicial chegou ao fim e se o precatório já foi expedido, exatamente, se ele já foi expedido. Pode procurar também a sua entidade representativa, associações, sindicatos que estão representando você em ações judiciais contra entes da administração pública e exigir da diretoria jurídica dessas entidades que também forneça o seu documento precatório. Com esse precatório em mãos é que você vai poder fazer as cotações junto às assessorias especializadas e ficar sabendo quem vai pagar mais pelo seu precatório, já que para negociar sempre haverá um desconto, um deságio de um percentual sobre o valor real. Mas é bom saber quem vai dar mais, ou seja, quem vai descontar menos daquele valor que você tem a receber. Se você também quiser, você pode esperar o dia do pagamento tranquilamente. Isso pode demorar anos ou décadas e esperar que o seu precatório chegue lá na frente, pois ele compõe hoje, se já foi expedido, uma fila cronológica ao lado de vários, dezenas, milhares de precatórios de outros colegas servidores. É bom dizer que os precatórios, eles são expedidos ao final do processo. São 2 precatórios geralmente expedidos ao final do processo judicial. Um precatório contém os valores dos honorários dos profissionais que trabalharam na sua ação. Exatamente, somente os valores dos profissionais, dos honorários dos profissionais jurídicos que trabalharam na sua ação. E o outro precatório vem com seus valores, exclusivamente seus valores, e não tem nada a ver com os honorários dos advogados ou das entidades que trabalharam com seu processo judicial. É por isso que é importante você pedir aos seus advogados privados, suas advogadas particulares e às entidades de classe uma cópia do seu precatório, que contém os seus valores. Esse documento é seu, você pode exigir e tê-lo em casa, seja para esperar o dia do pagamento, que pode levar anos ou décadas, ou seja, para você pegar este documento e tentar negociar com quem cobra menor valor de comissão, de percentual, para antecipar valores do seu precatório. Ah, professor Marco Aurélio, mas o meu próprio advogado, advogada, a minha própria entidade sindical, classista, irá fazer essa negociação de antecipação desde que eu pague um determinado percentual de comissão. Beleza, se você deseja fazer com essas pessoas, sem cotar, sem pesquisar, tranquilamente eles vão oferecer um serviço transparente e acreditamos que com percentuais justos. Mas se você não quer apenas ter o percentual de comissão, de assessoria, que esses advogados e advogadas particulares vão te oferecer, o que essas entidades irão propor, então você peça a cópia desse precatório e busque outras assessorias e outras instituições financeiras para saber quem é que tem o menor percentual. Às vezes pode ser até mesmo o menor percentual aquele que foi oferecido pela sua entidade, pelos seus advogados, suas advogadas. Mas o direito é seu, você é livre, você pode pesquisar à vontade. Em resumo, você é servidor federal, estadual ou municipal ou funcionário público de uma autarquia e fundação, você ingressou com ação judicial contra um desses entes da administração pública, você ganhou essa ação, tem um valor a receber, este valor foi para precatório, você pede ao seu representante legal uma cópia deste precatório, e com a cópia dele em mãos, você vai fazer uma cotação para saber quem antecipa com o menor desconto para você. Geralmente, os valores chegam em sua conta bancária após entrega de todos os documentos, num prazo de 15 dias úteis. Mas, se você também não quiser antecipar e não quiser perder nenhum percentual, você espere na fila dos precatórios, que tem uma ordem cronológica, o dia em que haverá o pagamento do seu direito. Uma vez que você faz as cotações, você entregará, então, à sua assessoria, às pessoas, às instituições que você procurou para cotar, toda a documentação. Uma vez entregue essa documentação, então os valores com desconto serão depositados em sua conta bancária. Não há nenhuma maneira dos valores serem depositados na conta de terceiro, porque essas instituições financeiras sérias, elas somente depositam na conta do titular do direito, que consta o nome lá no precatório. Então, espero ter esclarecido esse assunto de uma vez por todas. Não falarei mais sobre ele em outros vídeos este ano.
E também não confundam esse tipo de precatório com os precatórios do Fundef. Precatórios do Fundef é só do Fundef. Eu estou falando aqui de precatórios em geral, das 3 esferas da administração pública, federal, estadual e municipal. Isso mesmo. Então, eu estou falando de precatório, que é o título de crédito que todo servidor ou servidora recebe quando ganha ação judicial contra a União, estados, municípios, autarquias e fundações. Isso é sobre isso que eu estou falando, tá certo? Espero ter esclarecido, então, o que vocês tanto perguntaram em nossas redes sociais. Gostaram do vídeo de hoje? É o penúltimo do ano de 2024. Semana que vem teremos, então, o vídeo final antes do nosso recesso de férias. Isso mesmo. Então, fique atento aqui às nossas redes. Siga o nosso Instagram, YouTube, Facebook, @MarcoAurélioProfessor. Você, principalmente, que é servidor público, servidora pública e também é professor e professora, especialmente da rede pública estadual. Não deixe também de compartilhar o link deste vídeo com os colegas de trabalho, passar para aqueles colegas servidores, seja da educação, da saúde, da segurança, da administração, de qualquer entidade, para que eles também tomem conhecimento desta informação que é tão importante. E contribuam com os nossos canais, afinal fazemos esse conteúdo de maneira gratuita. Basta que você encaminhe um Pix de R$1 ou mais para a chave que aparece aqui na sua tela. Isso mesmo, mas só 2 se você quiser e se você puder. Resistência e luta sempre. Abraços e até o próximo vídeo. Ei, professora, você sabia que o professor Marco Aurélio usa do próprio salário para manter estas redes sociais? Pois é, ele não recebe ajuda de sindicatos ou partidos políticos para reivindicar nossos direitos e informar aos colegas do magistério. Então contribua com R$1 ou mais para ele melhorar as redes, adquirir aparelhos de celular, microfones, iluminação, pacotes de dados da internet e muito mais. Doe R$1 ou mais para a chave Pix 71999987928. Mas só doe por esta chave Pix, e se você quiser e se puder, colabore. Resistência e luta sempre.